te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, no versículo de 23 a 28. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos que acompanharam, seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos, nesses dias de semana, está sempre sendo conduzido nesse capítulo 2, e hoje então se encerra esse capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. E no início do Evangelho, desses últimos dias, vem falando de Jesus que perdoa pecado, que cura, que liberta. E aqui termina então esse capítulo 2, o Evangelho dizendo que Jesus é Senhor, também Senhor do sábado. Então é como se fosse olhar para a criação, Durante toda a semana foi feita a obra da criação e descansou-se no sábado. Aqui também Jesus fez esse caminho, durante toda a semana, curando e perdoando e conduzindo então as pessoas à libertação, e conclui então com o sábado, representando então um dia de descanso dos judeus. E quando nós falamos então desse descanso, é algo que Deus deseja para todos, que realmente
na luta do dia a dia, que temos durante a semana um descanso. Então esse sábado ele veio para trazer os benefícios para o homem, para a mulher, para o ser humano. O ser humano então está enquadrado dentro da lei do descanso, precisa disso, né? É necessário isso. Mas para os judeus eles foram vivendo de uma forma radical as leis e por isso foram determinando certas funções. Se nós olhar ali para as leis dos judeus, tinha 613 mandamentos, uma escravidão, né? Eles viviam presos e sempre com esse olhar, né, para olhar para aqueles que talvez transgrediam a lei no conceito deles. E aí então viram com os discípulos de Jesus, eles estavam com fome ali e começaram a comer. E os fariseus então chegaram e disseram para Jesus que aquilo não era permitido e estava transgredindo a lei. E aí então Jesus ele fala desse seu senhorio. Então Jesus ele é o Senhor dos sábados, Jesus é o Senhor da nossa história, Jesus é o Senhor da nossa casa, Jesus é o Senhor da nossa família, de tudo. Jesus é o Senhor da nossa fé, da nossa religião. Ele tudo vem em torno de Jesus, porque é Ele que veio trazer para nós a salvação. Então o sentido da nossa vida é Jesus. Então, preso nas leis, a lei ela veio para trazer benefício para o ser humano. O ser humano precisa ser protegido pela lei, para que os seus direitos sejam garantidos. Agora, dessa forma que fazia os fariseus, a lei ela não beneficiava o ser humano, mas escravizava. E se nós olhar muitas vezes também, nós precisamos nos corrigir, nos policiar, porque na nossa vivência de fé, muitas vezes também nós ficamos presos às nossas leis, até dentro da nossa vida de igreja. Né? São tantos detalhes, não que não são importantes as leis, elas são desde que leva nós ao senhorio de Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos presos em certas regras litúrgicas e que vai nos escravizando. Né? O que manda, o que Deus quer realmente é aquilo que brota dentro do coração. A gente aprende algumas coisas e talvez de forma não tão correta. E por isso então vamos exigindo talvez dos outros ou observando o que os outros fazem, né? Principalmente lá no altar, se erra isso ou aquilo, então fica preso nisso. Tem muitas pessoas que chegam na igreja, né? Talvez faz lá uma experiência com Deus e tem até uma admiração por aqueles que lideram lá a igreja e chega lá, eles começam então a desenvolver um trabalho e aí aqueles que estão há mais tempo lá começam a corrigir, começa a pressionar, e aquelas pessoas então começam a se decepcionar, de vez de se encantar com tudo aquilo que vive dentro da fé, ele começa a se decepcionar porque eles não são compreendidos. Então, quer dizer, nós precisamos ter muito cuidado com as regras, porque tudo tem que nos levar ao benefício do ser humano, levar o ser humano ao senhorio de Jesus. Esse é o sentido da liturgia de hoje. Então, o Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor de tudo. Então, tudo que nós fazemos, nós não podemos perder o sentido. Talvez podemos até errar algumas regras, que não vai fazer diferença. Agora, o objetivo final, que é realmente o seguimento a Jesus Cristo e levar então as pessoas a compreender isso, esse é o grande sentido da nossa vida de fé, da liturgia de hoje. Então que Deus possa nos ajudar realmente a viver uma fé onde Jesus seja o Senhor, que as leis nos levam a beneficiar o ser humano
que nos conduz então ao senhorio de Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.